Olá, eleitos! A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana, abençoar a sua casa. Já quero começar profetizando uma semana de direcionamento e paz do Senhor para a sua vida. Que o Senhor faça confundir o seu adversário, que mesmo diante das tribulações cotidianas e diárias da nossa vida, você encontre a paz que excede todo o entendimento naquele que te fortalece diariamente, não te faz desistir nem retroceder. Fica aqui porque Deus tem uma palavra para o seu coração através de uma pessoa muito especial para mim, que é a Michelle. Ela vai estar entrando aqui daqui a pouquinho. A Amiga! paz do Senhor! Rapaz, enquanto você vai se organizando aí, gente, essa é a Michelle. Michelle é uma preciosidade que o Senhor me apresentou, um presente de Deus. Uma amiga querida. Michelle, que alegria te ter aqui nessa manhã. Não tenho dúvida de que o céu irá te usar com poder e autoridade para as nossas vidas. Quero que você fique à vontade para entregar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E quero te dizer publicamente o quanto eu te respeito, o quanto eu te admiro e quanto eu sou grata ao Senhor por te ter por perto. Te amo, viu, minha amiga? Que Deus te abençoe. Que carinho lindo, pastora Polly entrou aqui agora. Tem alguns amigos meus também entrando na live. Queria agradecer a oportunidade de poder estar somando com você, poder passar um pouquinho daquilo que Deus fez e que Ele ainda faz na minha vida. E dizer que você, para mim, foi um presente realmente. Assim, você é uma mulher muito especial. Deus tem trazido nesse tempo mulheres especiais para mim. A pastora Polly está aí, você, a Lilian também entrou, algumas pessoas assim, que têm marcado esse novo tempo. E para eu estar vivendo esse novo tempo, Nai, eu precisei, conforme o nosso tema, né, abrir mão do passado. Só que esse tema ele é muito polêmico e confuso, porque a gente falar de palavras, abrir mão do passado, é muito simples. Mas a gente praticar e ativar isso na nossa vida cotidiana é muito complicado. Porque, por vezes, o passado ele vem e quer se apresentar de novo para a gente como uma cobrança. Só que essa cobrança ela só se faz real, ela só tem poder sobre as nossas vidas quando a gente não conseguiu verdadeiramente encerrar as pendências do passado. E durante 30 anos, mais ou menos, da minha vida, hoje eu tenho 40, né? Durante 30 anos da minha vida, o passado da minha adoção, o passado da minha vida do ventre, o passado da minha infância, ele me assombrou. Ele me assombrou. Porque eu não conseguia. A física fala, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, quando a gente está com a mão cheia de pedras para atacar nas coisas que nos aconteceram, enfim, em tudo que aconteceu na nossa vida, a gente não consegue liberar essa mão para receber o novo. Isso é muito forte. Eu não estou te ouvindo, Nai. Tô aqui, tô aqui. Ah, beleza. Isso é muito forte, isso é muito forte. E eu trouxe um versículo para a gente iniciar esse momento, que está em Filipenses 3,13, que fala assim: Irmãos, quanto a mim, eu não acho que já conquistei esse prêmio, porém uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e me esforço para alcançar as que estão diante de mim. Eu creio que Paulo, quando ele escreveu esse versículo, ele lembrava do velho homem dele, aquele homem mau, aquele homem que matava os cristãos. Então, quando ele se converteu, tenho certeza que esse, assim, no meu coração, para mim, o espinho da carne dele também era a mente dele. Porque ele não conseguia se libertar, né, da culpa, do remorso e da ansiedade do futuro. E nós não somos diferentes de Paulo. Quando a gente se converte, a gente não consegue se libertar de imediato
das culpas e das angústias do passado. Isso faz com que a gente não consiga se esvaziar e receber o novo de Deus. Só que, além da gente se esvaziar internamente, a gente precisa ter atitudes que condiz com esse esvaziamento. Porque quando Cristo entra na nossa casa, a casa está cheia de entulhos. Quando você entra numa casa e você precisa reformar, você precisa quebrar, tirar aqueles entulhos e jogar fora. Só que isso a gente faz com as nossas mãos. Cristo não vai fazer aquilo que está, né, no nosso controle, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que é do natural. E a gente, por vezes, a gente tem o hábito de espiritualizar tudo. Verdade. A gente tem esse hábito de espiritualizar tudo. E nem tudo é no âmbito espiritual. Liberar o perdão para minha mãe biológica, minha mãe que me jogou fora, foi um ato assim de precisar humanizar ela. Eu precisei de terapia, ou seja, humano. Eu precisei de trabalhar a minha mente. Eu precisei sair do pedestal. Eu precisei entender que ela é um ser humano como eu. E eu fiz até uma anotação aqui que a dificuldade que nós temos hoje é de integrar o passado com o presente e o futuro. É uma dificuldade muito grande que todos nós temos, porque o passado, por vezes, ele vem. Um exemplo, quem teve um passado de não ter tido a oportunidade de ter a sua voz ouvida em algum momento da vida na sua infância. Quando ele chega no seu emprego hoje, na sua vida atual, o que ele faz? Ele, às vezes, ele está cheio de ideias, ele está cheio de criatividade, o Senhor deu inspiração para ele, mas porque ele não conseguiu se libertar daquela voz da infância que dizia que ele não tinha vez, ele não consegue hoje falar, olha, eu tive uma ideia, a gente pode melhorar o nosso setor assim, assim. Aquela irmã que numa determinada congregação, ou numa determinada igreja, ela não teve a sua vez de fala respeitada, ela não teve a sua voz ouvida, ela não conseguiu se curar daquilo ali, ela não conseguiu voltar no passado, ressignificar isso e zerar essa pendência. Quando chega na igreja atual, o Espírito Santo de Deus traz coisas para ela e ela não consegue trabalhar, ela não consegue falar. E aí ela negligencia aquilo que o Espírito Santo dá a ela. E aí ela vive pagando preço, e paga preço alto, e às vezes a vida dela fica paralisada. Vamos trazer agora para a nossa vida pessoal. Muitos de nós não sabemos, mas nós já nascemos com uma missão, que a nossa não é a missão espiritual apenas, não, a missão terrena. Eu digo assim, que se nós tivéssemos a oportunidade de investigar a vida dos nossos pais, a vida da nossa família, quando nós nascemos, se nós tivéssemos essa oportunidade, nós iríamos entender muitas atitudes que eles tiveram com a gente, ou que ainda têm. Só que a gente prefere ficar na caixinha do nosso egoísmo. A gente prefere ficar na nossa caixinha, entendendo assim, não, eu sou a vítima. Então, assim, quando a gente se coloca e a gente senta nessa cadeira de vítima, a gente não consegue. A gente pegou a pedrinha da vítima, então a nossa mãozinha está ocupada com a pedrinha da vítima. A gente não consegue largar essa pedra e ir adiante. Enquanto eu não consegui dar voz à minha mãe biológica para ela contar a história dela, para ela dizer para mim o que levou ela a ter me abandonado, eu não consegui seguir, eu não consegui ser mãe. E isso, olha, o meu passado entrando no meu presente. Eu levei 12 anos para ser mãe. Primeiro eu precisei aceitar o papel de querer ser mãe na minha mente, depois no meu corpo e depois na minha vida. E ainda assim, quando as minhas filhas nasceram, eu não consegui ser mãe na prática, porque assim, você gerar é uma coisa, você casar é uma coisa, você
ter um emprego é uma coisa. Agora, você se tornar, você virar, você ser é algo 100% diferente. E a gente só consegue ser algo quando a gente consegue ter firmeza da identidade, do propósito daquilo. E isso é muito forte, isso é muito preocupante. As pessoas estão com as vidas paralisadas em várias áreas porque elas não conseguem voltar no passado, zerar a pendência para seguir o futuro. E voltando lá à minha história de vida, eu não consegui ser mãe porque, emocionalmente falando, porque eu estava congelada na minha história, na minha pendência lá atrás. A gente não pode ser algo, a gente não pode dar algo que a gente não tem. Eu não consegui ser filha dos meus pais que me adotaram porque eu não conseguia me libertar da adoção. Eu não conseguia entender a rejeição. E cada um tem a sua história. Então, assim, só que o que a gente faz? Muitos, tá, hoje. Eu não consegui ser alguém na vida porque minha mãe não me deu estudo. Eu não consegui ser uma mulher que coloca uma mesa posta porque minha mãe não fazia. Só que nós somos humanos. O único que não vai falhar é Deus. Então, quando eu não consigo ir lá entender a história do passado da minha mãe, eu não consigo humanizar e entender que ela também tem as demandas dela e que a gente só dá algo que recebe. É muito fácil para a gente, por exemplo, assim, pegar a nossa mãe. Estou falando muito de mãe porque ontem foi o Dia das Mães. Mas, assim, pegar a nossa mãe e colocar ela na cadeira de vítima, ou o nosso pai, que foi criada pelo pai, que tem muitos aqui que foram criados pelo pai, não pela mãe. Mas a minha mãe foi uma tremenda filha da mãe, minha mãe foi uma tremenda isso, ou meu pai foi um tremendo isso. Mas se a gente começar a humanizar e pegar a história de vida deles e pegar as pendências de vida deles, a gente vai entender que cada um tem o seu motivo, cada um teve o seu legado, cada um teve as suas privações. E muitos deles não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje de ter acesso à informação, né, Nai? E conseguir, assim, tratar. Para mim, a minha terapeuta, ela falou assim comigo, a Marisete, você foi deixada. E ela virou essa chave na minha vida quando ela falou assim, você também faz a mesma coisa com as suas filhas, quando você terceiriza a educação dela na mão de pessoas que você pode, com o seu dinheiro, comprar, pagar, para poder cuidar. E aquilo, para mim, gerou uma dor emocional muito grande. Eu falei assim, nossa, eu venho suprindo a carência delas de bens, disso, daquilo que eu achava que seria necessário para elas, sendo que o principal, que era emocional, eu não conseguia suprir, eu não conseguia me conectar com elas. Isso foi um divisor de águas, quando eu entendi que eu precisava ir lá no passado, resgatar aquela criança da infância, para conseguir viver o presente, para esse presente gerar um futuro abençoado para a vida das minhas filhas. Eu precisei ressignificar tudo isso, como a minha relação com a comida. Minha relação com a comida, na minha vida atual, tem tudo a ver com as privações que eu passei na minha vida da infância. Que era tudo muito controlado, por vezes tinha, por vezes não. Então, quando Deus me deu a oportunidade de poder desfrutar de algo melhor, eu comecei a fazer aquilo assim de forma compulsiva. E não só isso. Em certa parte foi isso, em certa parte foi aquela questão assim, aquela criança que sofreu abusos na infância, uma criança que não pode ser vista bela agora. E aí eu comecei a me autodestruir o meu corpo. E isso faz o quê? Faz com que no meu futuro eu não consiga progredir no meu corpo. Nesse quesito, comida, alimentação, eu ainda estou como um alcoólatras anônimos, ainda estou em tratamento. Porque isso é uma doença, a gente precisa, né? Ir tratando, e assim, dói muito na gente quando as pessoas vêm, mas é só fazer isso. Não, pra gente não é um só. Pra gente
é algo muito além. Para a gente é algo que vai além do entendimento, né, das pessoas. Para mim, por exemplo, na questão das compras, eu me lembro que o meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar em hospital, eu peguei meu salário inteiro, meu marido desempregado, eu peguei meu salário inteiro e comprei umas 30 bolsas. Era bolsa, comprei exageradamente 30 bolsas. E aí, a gente volta lá para o passado. Tudo que a gente não conseguiu resolver de pendência no passado, o nosso presente, ele é contaminado. Mas contaminado assim de forma absurda. E se a gente não vigiar, e se a gente não trazer Deus, se a gente não trazer a consciência, aquilo que nos atrapalha, a gente não consegue, a gente não vai conseguir seguir. Eu falo que o passado, ele traz angústia, que nos paralisa no presente e que gera ansiedade para o futuro. É uma conexão, é uma linha tênue, mas que se a gente não conseguir ir lá no passado e resolver, a gente vai falar muito de passado, porque é o passado que traz as consequências daquilo que a gente vive hoje. É o passado que faz. Ah, mas a palavra de Deus fala aqui que esquecendo das coisas, a gente tem que esquecer a nível de dor. Mas ele tem que ficar ali como cicatriz para você lembrar. Hoje eu vou carregar cicatrizes no meu corpo por conta da minha obesidade, mas quando eu estiver lá na frente com o corpo que eu gostaria de ter, e se Deus me permitir e eu me esforçar, eu vou ter, eu vou lembrar, olha, essa cicatriz aqui é porque lá atrás eu tive uma relação assim, assim com a comida, eu tive uma relação assim, assim de autoaceitação. Esses enganches do passado, eles são bons pra gente no futuro. E muita gente, assim, não quer se conectar ao passado. E aí, sabe o que acontece? Quando vive na vida presente, ela não consegue, ela fica paralisada, não consegue seguir, não consegue prosseguir. E a gente fala assim, poxa, mas a vida da pessoa não vai adiante. Por exemplo, eu tenho um exemplo, eu tenho 3 irmãos. 3 foram criados da mesma forma. Só um deu certo na vida. A gente fala assim, não, mas alguma coisa tem aí. O que tem se 3 foram criados da mesma forma? Aí a gente volta lá para a missão familiar. Qual foi a missão que aquela pessoa recebeu quando nasceu? Qual foi a fase da vida, né? Que aquela pessoa recebeu? Qual foi a missão que ela recebeu quando ela nasceu? Não sei, uns recebem a missão de salvar o casamento do pai e da mãe. Meu Deus. E aí, eles vão ser uma eterna criança, emocionalmente falando, que a gente não pode controlar o tempo natural, mas o tempo cronológico, né? O nosso tempo emocional a gente consegue administrar. Uns vão se colocar como eterno adolescente, porque lá no passado ele recebeu a missão familiar de salvar o casamento do pai e da mãe. Então ele não pode sair daquela casa, porque se ele sair daquela casa, o pai e a mãe não vão conseguir se conectar como casal. Quantos de nós vemos assim, poxa, mas 3 filhos foram criados da mesma forma, mas só aquele infantilizou, só aquele vive como um adolescente. Porque se ele não viver como adolescente, se ele não se colocar como a causa da preocupação daquele pai, daquela mãe, a missão familiar dele não está completa. Então, assim, nós precisamos ir lá, perguntar para os nossos tios, para os nossos avós, como era a situação da época da qual eu vivi, né? Como estava a minha família, como era o país. Você realmente voltar no passado, e aí você vai começar a fazer uma análise. Poxa, a minha mãe, eu falo que vida de casal, o que a gente vê no ambiente da sala, da cozinha, da varanda, do quintal, não é o que eles realmente vivem. Não é. A vida do casal é definida no quarto, no momento do quarto. Então, assim, muitas jovens não querem casar porque viam os pais brigarem na sala, na cozinha, porém no quarto eles se entendiam. E esse momento não era visto, não era acompanhado, que era o momento de privacidade deles. E aí aquelas jovens, elas ficam com aquilo que elas viveram ali naquele momento.
E aí elas falam assim, ah, casamento é algo muito ruim, porque o que a gente via era isso, isso e isso. Ah, a mulher ela tem que ser autoritária, ah, a mulher ela tem que mandar, a mulher ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Eu acho que nós precisamos nos limpar, nos esvaziar, tirar as pedrinhas que a gente construiu ao longo da vida, entender que aquela missão familiar ela foi dada para a gente inconscientemente. Nossos pais, por vezes, nem sabiam daquilo ali que eles estavam gerando em nós. E a gente perdoar. E a gente humanizar. A partir do momento que a gente consegue humanizar e entender, olha, eles também têm as falhas deles. Eles também têm as dificuldades deles. Eles também têm as limitações deles. Mas eles deram o melhor que eles puderam. E a gente se libertar dessa missão familiar. Você acredita que tem filhos que eles se colocam na posição de doente, a gente está falando agora não da parte emocional, de doente mesmo, saúde, corpo. Porque enquanto ele está doente, os pais estão unidos. Então, assim, ele se coloca na posição, na cadeira do doente, para os pais ficarem unidos. Isso é muito forte. A gente precisa entender o peso do que a gente traz para a vida dos nossos filhos. Então, assim, eu consigo hoje separar nitidamente o que é maldição hereditária, o que é comportamento de repetição e o que é missão familiar. Nós, enquanto mulheres de Deus, enquanto crentes, precisamos entender que nem tudo é maldição hereditária. Nem tudo é repetição também de comportamento. E nem tudo é missão familiar. A gente precisa abrir a nossa mente e entender em qual fase da vida a gente paralisou. A minha vida financeira, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade ainda em administrar a parte financeira. E eu tenho meu marido, que se não é ele na minha vida, eu não conseguiria assim, chegar no patamar do Né, que chegou hoje, conduzindo. Eu falo que eu sou a pipa e ele vem, sabe, com a linha segurando. Então, assim, equilíbrio. Então, assim, o que falta em mim, tem nele. O que tem nele, falta em mim. A gente se completa. Isso é bom e isso é ruim por outro lado. Porque a gente fala que, na terapia, a gente fala que não existe amor à primeira vista. Existe uma peça que está faltando em mim e que o outro tem que vai encaixar. E aí, por que às vezes a gente vê assim, mulheres sendo agredidas por maridos, mulheres sofrendo violências emocionais, e elas não conseguem, umas não conseguem enxergar, outras enxergam e não conseguem sair. Sabe por quê? Porque quando elas encontraram aquele amor da vida delas, elas só olharam para aquilo que elas precisavam, aquilo que faltava. Elas não conseguiam enxergar nada do que tinham ao redor delas. Só que quando chega... Isso é nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos. Só que chega uma fase da vida que você amadurece. E aquela pecinha que o outro tinha em você, que não te completa, que você que não tinha, que te completava, hoje você já não precisa mais dela. E aí aquele vínculo utilitário, porque nós somos assim com o outro, já não te serve mais. E aí é que vem o amor. Porque você vai ficar com a pessoa porque realmente você quer. Não porque você precisa mais daquela chavezinha que faltava em você. Só que quando você não consegue encaixar tudo isso, aí é quando as pessoas se divorciam. Justamente por causa de quê? A gente volta lá no passado. Lá no passado eu precisava daquela peça que eu consegui resolver no presente e eu usei o meu cônjuge para aquele vínculo utilitário que a gente usa. A gente não escolhe. É inconsciente, mas a gente usa. Quem tem deficiência de paternidade vai querer um homem mais velho, aquele homem que vem, que protege. Só que aí isso causa disfunções na vida sexual. Porque aquele homem mais velho, eu quero ele no meu inconsciente como um pai. Só que pai não faz sexo com filho. E aí na vida afetiva... Transtorno que causa, né? Transtorno que causa. E aí na vida afetiva, na vida sexual, eu não consigo me completar. O outro, ele quer um Dom Juan. Ela quer aquele homem que abre a porta do carro. Só que aquele mesmo Dom Juan,
é o que vai usar o seu carro, porque ele não tem o carro dele. Não são todos, mas a gente está dizendo assim, aqueles homens que vivem na dependência financeira da mulher. Só que eu não enxergo isso, porque ele abriu a porta do carro para mim. Eu não vou enxergar que ele não quer trabalhar, eu não vou enxergar que ele não quer ser o provedor, eu não vou enxergar que ele quer viver com aquilo que eu tenho, e eu vou quebrando princípios, e nosso Deus trabalha com princípios. E aí, lá na frente, quando eu cansar de tudo isso, daquele homem que abre a porta para mim, daquele homem que põe o café da cama para mim, daquele homem que arruma a casa, aquele homem que toma conta dos meus filhos, eu vou querer aquele homem que me proteja. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser de forma equilibrada. Se eu não conseguir lá atrás zerar minhas pendências do passado, eu não consigo trazer para o presente. Eu vou parar de falar e vou deixar você falar, depois eu volto. É muito forte isso que você está falando, Michelle. É muito forte porque enquanto a gente não aprender a se livrar daquilo que aconteceu, né? Daquilo que teve que acontecer. Eu gosto dessa questão de deixar algumas coisas para trás, porque eu lembro da palavra de Saul. A Bíblia diz que Saul, o pai dele perde a jumenta, e Saul agora tem a função de pegar as jumentas que o pai perdeu. A Bíblia diz que ele vai com o moço, tenta procurar essas jumentas, não acha, o moço tem uma ideia de ir para a casa de Samuel. A Bíblia diz que quando chega lá tem mesa de honra preparada, tem convidados esperando, é uma festa esperando Saul chegar. Porque Deus já tinha determinado de derramar uma unção específica sobre Saul para que ele governasse. Só que a Bíblia diz que Saul está tão preocupado com aquilo que perdeu. Não estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo bem. Então, Saul está tão preocupado com aquilo que perdeu que ele não consegue entender que existe já uma mesa de honra preparada. Só que o que a gente precisa entender é que se a gente não tivesse perdido algumas coisas, a gente não estaria aonde estamos hoje. Então, é necessário algumas coisas ficarem realmente para trás. Se a gente não se desvincular de algumas coisas que nos remetem a lembranças pesadas, a situações que nos aprisionam no passado, a gente não consegue romper, porque isso vira uma carga, isso vira um peso. E há uma diferença entre o peso e um testemunho, né? O que a Michelle ministrou aqui. As cicatrizes, elas vão permanecer, as memórias vão ser presentes, né? O testemunho vai ser gerado em formato de história. Mas o que você passou não pode se tornar um peso a ponto de prejudicar o seu presente e automaticamente o seu futuro. Então você precisa se desvincular e o entendimento é esse. Porque quando o Senhor me deu essa palavra de Saul, eu estava vivenciando um cenário de perdas, de situações que eu falava, meu Deus, quando é que isso vai virar uma chave na minha vida? E quando o Senhor me deu essa palavra, Deus me fez entender, foi necessário você passar por algumas perdas, mas você precisa, a partir de hoje, se desvincular. E o que a gente precisa entender, e eu estou repetindo o que a Michelle falou, o que a gente precisa entender é que tem coisa que Deus faz, amém. Mas tem coisa que não é Deus, é a gente. E o peso do desvínculo não é Deus. Deus pode ser um auxiliador. Mas o primeiro passo de pegar a tesoura e cortar o vínculo que te impede de romper para um presente e para o futuro é você. Então, o que você hoje precisa deixar para trás? Não estou falando de literalmente esquecer, porque o esquecimento não vai vir. Eu não estou falando de amnésia espiritual, que não tem Não isso. existe. Eu estou falando de saber lidar. E aí, a gente precisa entender, Michelle, que o Senhor ele tem colocado em nós, nas nossas mãos, profissionais que podem nos ajudar dentro desse processo. Né? Eu não estou conseguindo, procura um psicólogo, faz uma terapia. A gente ainda vive num século de preconceito, de que se eu fizer terapia eu sou maluco, de que se eu entrar no psicólogo eu tô ficando doida, e não é isso, gente. Então a gente precisa aprender a se desvincular, porque talvez aquilo que você esteja passando hoje, que você está achando que é o adversário se levantando, na verdade são pingos de resíduos de um passado que você não sabe lidar ainda. Eu digo isso em âmbito do meu testemunho de depressão, que não estou dizendo que Deus não possa. Eu acredito em um Deus que pode fazer um milagre assim.
que pode fazer uma cura ser manifestada assim. Mas no meu caso de depressão, eu tive que voltar lá atrás, observar a raiz de tudo, tratar a raiz do ferimento, e aí eu consegui ser curada da depressão. Então, eu acredito que tudo tem uma raiz. E a gente precisa tratar as raízes. O problema eu super concordo, e assim, eu sou terapeuta sistêmica de família e na área sexual. E isso é uma das coisas que a gente vê muito, Nai, porque as pessoas, assim, primeiro essa questão do preconceito de querer tratar, conforme eu falei, né? Existem coisas que são do âmbito espiritual, existem. Então a gente fala para libertação, mas até para você se libertar, é que o crente acha que é só ele chega ali, recebe uma oração e se libertou. Não, você tem que declarar. Eu quero me libertar da área tal. É a mesma coisa que você chegar num médico e falar assim, eu estou doente, você me dá um remédio? Tá, mas você está doente de quê? Até para você se libertar daquilo, você tem que trazer a consciência e saber do que você quer se libertar. E eu falo que o povo de Israel, eles ficaram 40 anos peregrinando porque eles estavam presos ao passado. Toda hora eles lembravam das coisas do passado. E uma lição que ficou na minha vida é: ciclos se repetem na minha vida por diversas vezes, em várias situações, porque eu não aprendi a lição. Eu não consegui passar e ser aprovada naquilo ali. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, determinado amigo, todas as amigas que eu tenho, eu perco por causa disso aqui. Aí você tem que parar e analisar. Por que eu sempre erro na mesma área? Por que eu sempre sou tentada naquela mesma área? Porque a gente ainda não aprendeu a lição. Conforme eu falei para você, eu ainda estou como aluna na vida financeira. Meu marido é que faz toda a gestão mesmo, porque eu não dou conta. Eu ainda estou como aluna na questão da obesidade, que a minha relação com a comida é algo muito complicado ainda. Só que, e aí a gente vem por outro lado. Tudo aquilo que nos domina é o nosso Deus. Aí sim a gente tem que vir para a área espiritual. Então, assim, eu tenho que estar cônscia a tal ponto de entender se aquilo ali está me dominando a ponto de ser o Deus da minha vida. A comida, se ela consegue não é simplesmente uma questão assim, eu estou triste e vou comer. Eu lembro disso aqui. Não, se a comida ela consegue me dominar, se o dinheiro consegue me dominar, se eu tenho mais períodos de ser tempestiva do que ser dominada, do que ser controlada, consegue me dominar, tem algo errado ali. Aí a gente vai para o lado espiritual. Então, assim, a gente trata corpo, alma e espírito. Mas, assim, uma coisa que eu deixo muito como lição aqui para todo mundo faz uma investigação da sua família. Começa a analisar coisas que aconteceram. Como foi o período da sua infância? Como foi o período que você nasceu? Não pergunta só para a mamãe e para o papai, não. Pergunta para todo mundo. Entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, foi muita dor, porque eu descobri muitas coisas. Mas só que você não tem que ir com ar de julgamento. Já passou. O que você tem que fazer é reparar para o futuro. Na verdade, você entender as causas. É realmente você entender a sua missão familiar. Talvez se Israel tivesse entendido, o povo de Israel tivesse entendido por qual propósito eles tiveram que passar pelo deserto, pelo Egito, eles talvez não tivessem tido as atitudes e as posturas. E nós também. Muitas de nós, a gente está aqui na vida atual e a gente fica toda hora voltando lá, mas quando eu era assim, eu tinha isso. Quando eu era dessa forma, eu tinha uma provisão tal. E o Senhor está querendo nos dar Canaã e a gente está ali preocupada em voltar para o Egito, preocupada com as coisas que a gente deixou no Egito. Entendeu? Só que isso é um exercício diário. Não adianta só a gente falar, não adianta só a gente verbalizar, é o que eu falei. E se as pessoas conseguissem entender o peso que tem e a liberdade que tem a gente se conectar com o nosso passado para viver o presente, porque todas as decisões que a gente toma hoje são contaminadas com o nosso passado. Todas. Inevitavelmente todas.
Até conforme eu falei, a irmãzinha da igreja, para ela tomar uma decisão se ela vai atuar no ministério tal, ela lembra que no ministério anterior ela não fechou aquela pendência, ela não zerou aquele livro caixa. O marido, por vezes, quando ele vai ter alguma atitude com a esposa, na hora ele vai lembrar, mas na minha vida, com a minha mãe, com o meu pai, era assim. O filho, eu falo que tem um ditado que algumas mães falam assim, só sabe nadar, só morre afogado quem sabe nadar. Essa voz que as mães desautorizam os filhos a ir para frente. Eu falo assim, tem mães que o filho está no parquinho e a mãe está o tempo inteiro assim. Não vai para aí, você vai cair, você vai não sei o quê. Isso em criança. Aí o que acontece? Essa criança, ela cria uma criança insegura. Porque a voz do passado dela era, você vai cair, não vai dar certo. Olha, você tem que ser assim. Olha, você tem que ser dessa forma. Aí sabe o que acontece? Essa criança, ela não se autoriza. Aí fazer uma entrevista de um emprego e de repente não ser aprovada, ela já fica com aquele medo, ela já gera insegurança, ela não vai. Porque ela fala assim, ela não ouviu aquela voz daquele pai, daquela mãe, dizendo assim para ela, ó, vai. Se você vai com cuidado, vai com prudência, mas se você cair, eu tô aqui, eu vou te ajudar a se levantar. Tem mães que quando o filho casa, ela fala assim, ó, pode ir, porque o seu quarto tá aqui arrumado. Se não der certo, você volta. Olha a palavra que já lança, né? É a palavra. Tem muitas mães que têm o quarto dos filhos arrumado até hoje, exatamente intacto, esperando esse filho voltar. Muitas, muitas. Isso parece simples, mas não é. É algo que, quando ele estiver lá na vidinha dele de casal, ou ela vai falar, não, se eu brigar, se der alguma coisa errada, eu tenho para onde voltar. Então, assim, em várias áreas da nossa vida é impactada por essa questão do passado, que vem para o presente. O passado nos gera angústia, o presente fica paralisado e o futuro nos gera ansiedade. Só que o futuro ele pertence a Deus, mas nós podemos hoje começar do zero. Hoje é um novo dia que o Senhor nos deu. A gente pode escrever uma nova história. E todos os dias eu tento escrever uma nova história na minha vida. Eu tento lembrar que eu não sou mais aquela menina que foi deixada. Eu não sou mais aquela menina que não tinha, talvez, um alimento A ou alimento B. Eu não sou mais aquela menina que sofreu abusos emocionais, que passou por determinadas coisas. Hoje eu sou uma mulher que estou em construção e que Deus me deu uma oportunidade de um futuro lindo. Mas se eu tiver com as pedrinhas do passado, eu não consigo. Eu vou falar para você que quando a minha mãe biológica apareceu, eu ainda não tinha engravidado. E a nossa mente é algo tão complicado, Nai, que quando eu fui fazer o DNA para saber se realmente era minha mãe, eu estava do lado dela, eu ouvia a voz dela, mas eu não conseguia enxergar o rosto dela. E ela estava ali comigo. E ela falava e aquilo me angustiava e me dava vontade de vomitar. Eu sentia vontade de vomitar. Saiu o DNA, era mãe. Eu só consegui. E no ano seguinte eu engravidei. No ano seguinte. Eu só consegui falar com essa mãe 6 anos depois. 6 anos depois. E mesmo assim, porque nós somos egoístas, porque eu queria ministrar sobre perdão, mas eu não podia ministrar, porque era algo que eu não vivia. Meu Deus. E a palavra primeira, ela passa por nós. E aí, quando eu fui lá para ouvir aquilo tudo que ela falou, eu liberei ela, mas dentro de mim ainda precisava algo ser trabalhado. Porque as pessoas acham que é caixinha demais, que da noite para o dia vai acontecer. E tem coisas que Deus não vai tocar. Quando Deus falou assim para Abraão, ó, sai, para depois ele dizer eu vai. Ou seja, necessitava de uma atitude de sair, para depois ele receber algo de Deus. E nós precisamos sair. Nós precisamos parar de ocupar algumas cadeiras que a gente gosta de ocupar na nossa vida. A cadeira da vítima, sabe? Essa cadeira da vítima é uma cadeira que... Não, eu sou assim por causa disso. Não, nós temos a responsabilidade de fazer um futuro novo. É fácil? Não é. Não é. Todos os dias a gente acorda de manhã e a gente lembra daquele passado e a gente precisa trabalhar para o presente, para o futuro, enfim. Eu falo que o meu passado, ele fez a base do ministério que eu tenho hoje. Se hoje eu me preocupo
tanto com o BOP, com Efésios 6, com as mulheres que ali vão, é por causa das cicatrizes que eu tive no passado. E eu entender que as minhas cicatrizes tiveram um propósito, tem um propósito. Tudo aquilo que Deus me deu tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Então, até a sua dor tem um propósito. Hoje, eu nunca vou olhar para uma mulher que teve rejeição na infância ou que sofreu isso ou aquilo com o mesmo olhar de quem não passou. Eu nunca vou olhar para uma criança adotada ou para uma criança que foi deixada no lixo com o mesmo olhar. Eu sempre vou olhar com um olhar de sentir a dor do outro. Então, assim, eu acho que até no pastoreio a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente muitas das vezes vai simplesmente pela palavra. A palavra, ela liberta, mas tem o Espírito que vem e transforma aquela palavra para aquele momento. Então, se a gente tiver só palavra sem Espírito, a gente é vazia. E se a gente só tiver palavra, Espírito e sem consciência de alma, a gente também, porque nós somos seres triunos. Então, acho que o que hoje falta na igreja é esse senso, é a gente entender que a gente precisa de um equilíbrio, que a gente precisa realmente, assim, tratar corpo, alma e espírito. Então, assim, e que quando a gente olhar determinada situação de alguém, que a gente julgue menos, que a gente humanize mais, que a gente aprenda a humanizar as pessoas. Quando a gente humaniza, a gente tira a pessoa da posição de Deus, uma posição acima da gente, a gente coloca a pessoa. Porque eu até coloquei isso ontem no meu Instagram, que os pastores hoje, eles carregam um peso de semideuses, porque nós criamos esse altar para eles. Verdade. Tá? Nós é que criamos esses altares para eles. E por que nós criamos esses altares? Porque nós não fomos, como ovelhas, também ensinadas a se conectar direto com o nosso pastor, que é Deus, que é Jesus. E aí nós jogamos todo esse peso para o pastor terreno. Só que ele não tem condições de dar conta desse peso, dessa demanda. Porque essa demanda, ela é para Deus. Então, que pastores, que ovelhas que estejam aqui ouvindo, entendam que o pastor terreno, a responsabilidade dele com a gente é só de nos conectar, de nos ensinar, de nos discipular o caminho ao Pai. Eles não são intermediadores. Muitas das vezes a gente quer lançar um peso sobre a vida do nosso pastor que não é dele, não compete a ele. E aí esse pastor ele fica tão cansado, tão doente, que por vezes ele... excessiva. Uma cobrança excessiva. E ele não consegue dar conta. E aí ele fica com uma família doente, ele fica com a vida doente, e aí a igreja fica doente. A igreja é de Cristo. A nossa conexão é com Cristo. O pastor, ele é um homem que tem um dom, como cada um de nós. Uns têm dom para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastor, outro para isso, outro para aquilo, enfim. Cada um tem um dom. E ele tem aquele dom. Mas aquele dom não nos dá o direito de lançar o nosso peso sobre ele. A palavra de Deus fala que sobre aquela pedra, Deus edificaria a igreja dele. Em nenhum momento eles... Então, assim, até pastores que têm o domínio das ovelhas, esse espírito de dominação é espírito de Jezabel. Isso não é um espírito que vem de Deus. A igreja é de Cristo. Nós estamos debaixo da obediência do nosso pastor, sim, mas baseado na palavra. Se aquele pastor não está nos conduzindo, aquele pastor que diz, não, você tem algum problema, você liga para mim que eu vou orar por você. Eu vou fazer isso por você. Mas você tem que conduzir a ovelha, porque na hora que aquele pastor não tiver, aquela ovelha não vai ficar perdida. Então, assim, isso tudo remete ao que? Ao nosso passado. Muitas pessoas querem pastores pai. E ele é um ser humano. Humanamente é impossível. Eu tenho 2 filhas. E às vezes é difícil de dar conta da demanda emocional das 2. Imagina então, um rebanho inteiro. Imagina de um rebanho. Então, assim, existem vários erros aí. E quando Cristo sai do centro desse relacionamento, é que começa a acontecer as religiosidades, as heresias, as coisas que acontecem. Então, assim, que a gente hoje venha entender que existem coisas que é para o espírito, existem coisas que é para a alma, dor da alma, cura da alma, existem coisas que é no natural.
Então, assim, na minha vida, todos os dias eu falo, como eu falei, eu estou em tratamento diariamente. E eu me alimento da palavra, depois eu vou cuidar do meu espírito, depois eu vou cuidar do meu corpo físico. Tem muitas coisas ainda para fazer, muitas coisas ainda para que eu consiga tratar. Eu falo que a minha responsabilidade hoje é muito maior. Porque eu tenho uma das minhas filhas, ela fala assim para mim, mãe, eu vou ser igual a você. Quando ela fala isso, ela me confronta. Porque eu sei quem eu sou no meu quarto quando ninguém me vê. Eu sei quem eu sou naquele cantinho que só Jesus sabe. Então, assim, Senhor, livra minha filha disso, sabe? É, de verdade. Então, assim, e muitas das vezes as ovelhas, elas querem ser igual ao pastor. Só que o pastor que a gente tem que ter por referência é Cristo. É Cristo. Como eu falei para a Nayana no dia que ela veio aqui ministrar, nós somos mordomos. Estamos aqui apenas como servos para conduzir. E essa condução não nos dá o direito de ter posse. Não nos dá o direito de ter posse. Até os nossos filhos foi Deus que nos deu. Então, assim, eu poderia falar mais, mas acho que também já está. Falei muita coisa, quase não deixei você falar. Perfeito. E uma das frases que você falou muitas coisas importantes, mas uma das coisas que eu aprendi hoje com Deus através de você é essa questão da gente sair do papel de ser vítima e humanizar pessoas que nos feriram. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente nos coloca lá em cima, né? E não consegue liberar perdão sobre a vida do próximo, porque a gente quer que o próximo nos trate diante de um padrão que a gente se coloca num pedestal. E quando você falava sobre humanizar algumas questões, eu achei isso muito profundo. E eu acho que é uma coisa que a gente realmente tem que sair dessa live aprendendo hoje. A sair desse papel de ser vítima, né? De querer que a pessoa venha até a gente, né? Sair desse papel e humanizar algumas situações para conseguir entender o que aconteceu, por que a pessoa tratou assim, o que aconteceu e chegar num denominador comum. E literalmente abrir mão desse passado que altera o nosso presente e, consequentemente, altera o nosso futuro. Sem dúvidas, Nai, sem dúvidas. E humanizar não é fácil, é um exercício diário mesmo, tá? Porque é você se colocar no lugar do outro. Só que para você se colocar no lugar do outro, você precisa. Aí você se conecta com o espírito, porque só o espírito é capaz. Primeiro você precisa querer. Só que eu quero, mas eu não consigo. Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Você me ajuda? O Senhor me ajuda? E aí o Senhor vai te dar caminhos, vai te dar instruções, vai te trazer pessoas, vai te dar ferramentas. E aí é nessa hora que entra o profissional, o terapeuta, que entra o psicólogo, que entra talvez uma amiga discipuladora. E aí ela entra para vir te ajudando a te conduzir. Eu vou te dar ferramentas. Por exemplo, eu falo para Deus, Deus, eu não consigo administrar o meu financeiro. Aí o que ele faz? Ele coloca o meu marido para vir. Mas é verdade. É uma ferramenta. E assim, toda hora ele vem e ele, ó, é assim. Ó, é desse jeito. E faz parte. E ele é minha metade, ele me completa. Mas hoje, é o que eu falei para você, a gente precisa parar, fazer uma análise da nossa vida, ir lá atrás no passado, começar a escrever tudo que nos incomoda, zerar esse livro caixa e começar a ir resolvendo essas pendências. Porque essas pendências, elas deixam a gente enganchada lá atrás e a gente não consegue avançar no futuro. E isso paralisa a nossa vida. Tem muitas pessoas com a vida paralisada. Muitas, muitas. Você vê que tem maridos, né, Nai? Que a gente vê que eles não conseguem ser o homem da casa. Ele se torna o filho da mulher, da esposa. Por quê? Porque a missão familiar dele foi ser filho para salvar o casamento daquele pai. Ou outros que são paternalistas demais, é aquele homem que teve que se colocar na posição de marido porque o homem saiu da casa. E aí ele não conseguiu deixar essa cadeira. Tudo tem história, gente. Tudo tem história. Até em algumas meninas que têm a opção sexual de querer gostar de alguém do mesmo sexo, porque a mãe não teve marido, ela quis se colocar na posição de homem da casa. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Quando você destrava isso, a pessoa, nossa, como assim? Exatamente. Como tem homens que se colocam na posição de gostar da pessoa do mesmo sexo, porque ele tomou raiva da figura masculina agredindo a mãe. Então, assim, que a gente entenda que o nosso passado reflete diretamente no nosso presente. Eu fico por aqui. Muito forte. E eu gosto quando Deus ele já testifica, né? A gente já tá vendo aqui alguns comentários, teve um que botou: estou há dias em oração para liberar um perdão de meus pais. E essa live foi a resposta das minhas orações. Amém. Deus é bom, Deus é muito bom. Michele, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela sua amizade. Muito obrigada pela palavra que o Senhor liberou através de você nessa manhã. Que Deus possa te recompensar por tamanha bondade. Que Deus te enche de graça, de misericórdia. Que Ele sustente as suas mãos e que Ele dê os recursos necessários para que os seus projetos em Deus continuem fluindo. Que Ele abençoe a sua casa, viu? Amém. Muito obrigada, meu amor. Amém. Eu queria orar aqui para a gente encerrar. Orar pedindo que a unção de Deus que está sobre a minha vida, aquilo que Deus trouxe para mim, que Ele venha trazer para a vida de vocês. Pai amado, Pai querido, na manhã desse dia, eu venho te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de trazer palavras que vão como flechas, direta, certeira no coração das pessoas. Pai, eu te peço agora que, assim como o Senhor trouxe a minha consciência e ainda traz tudo aquilo que eu estou agarrada ao passado e não consigo descongelar para o meu futuro, que o Senhor traga a mente e traga a memória dessas pessoas. Que todas as mulheres e homens de Deus que estão aqui assistindo essa live, que eles entendam que nós temos um futuro lindo em Ti, mas para isso a gente precisa entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão de vida, para que nós estamos aqui, qual o propósito que o Senhor tem com a dor que nos foi causada, com a dor que foi permitida, ou com a dor que muitas das vezes nós mesmos pegamos com as nossas mãos. Que essa dor ela seja transformada em ministério, Senhor. Que cada mulher e homem de Deus aqui representada tenha seus ministérios restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nos perdoa pela nossa falta de humanidade, porque nós somos muito ávidos em julgar, em criticar, em apontar, e nós não conseguimos entender. Se o Senhor olhasse para nós mesmos, com o olhar que nós olhamos para o outro, nós já teríamos sido exterminados. Mas a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, ele nos alcança. Então, Senhor, nós somos imitadores de Ti. Então, nós queremos te pedir, Senhor, traz sobre nós essa humanização, que a gente venha conseguir olhar para o outro e humanizar diariamente, Senhor. Traz para nós esse exercício, essa oração que eu te faço nessa manhã, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória. Gabi já deu uma ideia aqui maravilhosa. De se poderia fazer uma série de mensagens com esse cunho de libertação com essa pastora. Concordo. Gente, não esqueçam de seguir a Michele. É o que eu sempre digo, a gente precisa ficar perto de pessoas que têm de Deus. Então não esqueça de acompanhar o Ministério da Serva de Deus. Mi, obrigada, meu amor. Beijo, Deus te amo. Eu amo você. Gente, essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, tá bom? A partir das 19 horas, na Ana Teixeira. Beijo, gente. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau. Olá, eleitos. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.